Meus irmãos, nesse mês de abril, de agora em diante, vamos refletir sobre igreja. É importante conhecermos, é importante entendermos, é importante vivermos a igreja. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 20. Texto que nos inspira nessa compreensão. Hoje pela manhã vamos entender que a igreja, à noite, o para que igreja. Diz assim a palavra de Deus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Oremos. Pai, nos inspira na compreensão da Tua palavra e faze-nos, ó Pai, ser igreja, em nome de Jesus. Amém. Igreja, criada por Jesus Cristo, teve o seu estabelecimento na descida do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 2, 10 dias após Jesus Cristo subir aos céus. Ele já havia preparado toda a igreja como seria, e isso haveria de ser desenvolvido ao longo da história. A igreja teve um início e terá um fim na eternidade, quando Jesus Cristo voltar. Sim, e nesse meio tempo somos igreja, e a gente precisa trabalhar esse tema cada vez mais. Veja, eu vou insistir nisso: uma pessoa é um crente, 2 ou mais, igreja. É importante tentar entender isso nesse tempo de tanto culto online, em que as pessoas dizem: eu sou igreja, eu estou bem em casa sozinho. Não, isso não é verdade. Hoje à noite a gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso. Mas entenda que o texto que nós lemos aqui, Jesus Cristo está tratando de situações do dia a dia da igreja. Ele vai falar de disciplina, vai falar de algumas circunstâncias, e ele vai lembrar e ensinar. Onde estiverem 2 ou 3, ou a ideia é mais pessoas reunidas no nome de Jesus, ou seja, com o mesmo ideal, com a mesma mente, com o mesmo coração. É interessante, alguns autores chamam esse texto de proto-igreja. Na realidade, é o primeiro e mais básico conceito de igreja que existe. É claro que esse conceito foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Jesus Cristo deu esse pontapé inicial. Em Atos 2 a gente vai ver uma dinâmica de vida da igreja. Em Atos 4 isso vai corroborar. Jesus começa com 12, no dia de Pentecostes tem 120, depois se convertem 3.000, depois mais 5.000, e assim a igreja vai crescer e se espalhar. A igreja vem da palavra eclésia, que na realidade é uma assembleia. Em Atenas, as pessoas eram chamados para fora das suas casas para se reunirem e discutirem as coisas do dia a dia da cidade. Essa chamada eclésia, daí que vem o nome igreja que nós usamos. Jesus Cristo usou esta palavra, e é esta palavra que nós usamos para definir igreja. Ela vai ser repetida mais de 115 vezes no Novo Testamento, sendo que apenas 3 nos evangelhos, e essas no Evangelho de Mateus. Igreja é algo extraordinário. Vamos tentar entender algumas coisas que é importante para a nossa vida cristã. Primeiro, entender quais são os tipos de igreja. Na realidade, há 2, biblicamente, e isso é consenso. Jesus Cristo vai dizer para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus Cristo falava do que Pedro disse e não sobre Pedro. Pedro havia dito antes: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Minha igreja é a igreja universal, e aqui é a união dos crentes em todas as gerações, em todas as épocas e lugares, que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crerão. Estes são aqueles que, quando João viu o céu
e viu aquelas pessoas com as suas roupas brancas e perguntou: quem são estes que com vestes brancas estão aqui? E o anjo vai responder: são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A igreja como um todo, essa é a igreja do Senhor Jesus. Ela é eminentemente espiritual. Mas a Bíblia vai tratar, e mais adiante, e mais ainda, sobre a igreja local. E é essa a nossa aqui. Numa pequena, rápida e simples definição, e depois vamos disponibilizar esse material, igreja no Novo Testamento é muito mais que uma reunião de adoração. Perceba, meus irmãos, simplesmente as pessoas juntas adorando pode fazer parte da igreja, mas se for só isso, é um ajuntamento de crentes, o que é muito bom, mas ainda não é igreja. No Novo Testamento, igreja são os crentes reunidos no nome de Cristo, cumprindo tudo que o Senhor ordenou, vivendo todos os dias com a viva esperança da volta de Cristo. Nela, Jesus é o Senhor, o fundamento, o cabeça, o motivo, a pregação. Tem o Espírito Santo por guia e inspiração, professa uma fé, compartilha uma esperança na eternidade, ama incondicionalmente a Deus e ao próximo, ajuda o necessitado, é sal para salgar perto e é luz para brilhar longe. A igreja também ensina tudo o que Jesus ensinou, batiza os novos convertidos e celebra a ceia em comunhão uns com os outros e com Cristo. Está destinada a refletir a glória de Deus e em nenhum momento, sob nenhuma circunstância, argumento, perseguição, ela para, cede ou descansa, antes persevera. A igreja aqui não é perfeita. Pode, não deve, mas pode cometer falhas. E temos os primeiros capítulos de Apocalipse para mostrar que a igreja comete falhas, mas ela precisa ser avaliada, repensada e melhorada para preservar até o fim. Há um conceito de igreja baseado nisso que precisamos entender também. Há 3 dimensões da igreja, e nós usamos as 3 quando falamos no dia a dia de igreja. São elas o templo, a instituição e o corpo de Cristo. Vamos começar com o templo. Eu sei que todos nós sabemos que o templo não vai para o céu, tijolo não vai para o céu, mas todos nós dizemos: vamos para a igreja, porque tem algo especial. E quando eu falo de templo, entendam lugar. Igreja é onde o povo se reúne. Isso pode ser numa casa, historicamente foi numa catacumba lá em Roma, foram em lugares ermos, alguns escondidos em prisões. Havia um lugar onde os crentes se reuniam. É interessante todo esse conceito de templo. Eu vou passar rapidamente só para os irmãos entenderem. Até o ano 70, o templo de Israel existia, e os membros da igreja iam no templo ali em Jerusalém, sim, e depois de casa em casa. No ano 70, o templo foi destruído e foi proibido que os crentes tivessem lugares de adoração. E então a igreja acontecia nas casas e aonde podia acontecer. Como eu disse, nas catacumbas de Roma, você pode visitar lá, onde se reuniam em cavernas para adorar a Deus. Era o templo. No ano mais para frente, séculos depois de Domiciano oficializar o cristianismo, resolveram dar templos, mas como não tinham, eles usaram as chamadas basílicas. Se você for pesquisar, basílica era um lugar de reunião, leilão e julgamento das coisas. Era um lugar de multifunções. Mas a basílica romana, como foi criada, ela era da seguinte forma: uma nave principal com bancos enfileirados,
uma parte traseira, onde ficava o parlatório, onde as pessoas falavam, e algumas partes laterais que serviam de apoio. Curioso que quando viram isso, pensaram, aqui é um bom lugar para reunir, porque inclusive tem forma de cruz. E aí transformaram essa parte aqui no chamado altar, que nós não chamamos assim, onde o púlpito ficava, as partes auxiliares e a nave onde as pessoas estão. Então esse conceito de igreja que nós vivemos aqui agora, na nossa igreja, dessa forma, foi criado exatamente no tempo de Constantino. O templo faz parte, sim, da igreja. Alguns que dizem não, que não tem templo, pergunta para Paulo, se pudéssemos perguntar, se ele gostaria de um templo como o nosso aqui, para pregar a palavra. É claro, mas o templo em si só não é a igreja. Há um segundo conceito importante: instituição. Isso aqui que parece ser um pouquinho complicado, é como com organização, com membros, com liderança, com orçamento, com dirigentes, com doutrina, com estatuto, com normas e regras, como todos nós o temos. A instituição igreja, ela foi criada também como igreja. Perceba que no Novo Testamento, a igreja precisa se reunir como instituição para escolher um novo apóstolo e trocar Judas. Depois ela vai precisar separar ministérios, e os apóstolos vão ficar com oração e pregação, e outros vão tratar da ação social. E então começa a ter uma certa organização na igreja, sabe por quê? Porque precisava. E então eles souberam que na cidade de Antioquia o evangelho estava crescendo. Manda Barnabé para ver o que está acontecendo e trazer um relatório. Vamos ver o que está acontecendo. Depois vão enviar missionários, depois vão discutir sobre a salvação dos gentios. A igreja começa a tomar decisão e se organiza. É o lado organizacional, que pode, meus irmãos, e é claro que deve ser simplificado. Muitas vezes a instituição acaba que fica um pouco mais complexa, mas entenda, ela faz parte e é igreja. Jesus vai dizer que ninguém constrói uma torre sem saber o orçamento antes. Organize-se. E a igreja precisou se organizar. E tem a igreja corpo de Cristo, que é o lado espiritual. Aqui está a vida devocional, a pregação, o Espírito Santo agindo, a salvação de vidas. Aqui está tudo que o Espírito Santo vai dirigir e fazer na igreja. É o corpo de Cristo, é o lado essencialmente espiritual da igreja. É aquele que nós não temos como mensurar, mas nós percebemos, nós sabemos que Deus está presente. É o corpo de Cristo, tão bem definido ali em Efésios. Entenda, meus irmãos, essa é a estrutura da igreja enquanto aqui na terra. Precisamos de um lugar para nos reunirmos, precisamos de uma certa organização e precisamos, sem dúvida nenhuma, do corpo espiritual. Falo isso porque alguns dizem assim, que a igreja é muito complicada e tudo mais, eu vou ficar só orando e lendo a Bíblia e cantando. Já ouvi pessoas dizendo isso, mas isso não é novidade. No passado alguns fizeram isso também, daí que criaram os monastérios. Mas depois eles descobriram que não dava certo, que precisava de certa arrumação, e depois descobriram que precisava de determinado lugar também. E enquanto Jesus não voltar, nós vamos precisar dessas três instâncias. Agora entenda, templo sem espiritualidade é só um lugar. Organização sem espiritualidade é apenas burocracia, uma associação. Agora, quando a palavra de Deus, quando o Espírito de Deus, quando a vida da igreja toma conta, assim é igreja local. Mas ela tem alguns princípios bíblicos necessários que precisamos entender. Baseados aqui, meus irmãos, em diversos textos dos evangelhos e do livro de Atos e das cartas de Paulo. Bem, como eu disse, o primeiro, 2 ou mais reunidos em nome do Senhor. Também eu vou frisar a palavra reunidos.
Igreja somos juntos. Igreja, quando estamos unidos, quando estamos juntos, em vários tempos essa palavra vai ser repetida. Já falei aqui, no Antigo Testamento a preocupação era contra a idolatria. No Novo Testamento a preocupação é contra as dificuldades da unidade da igreja. A unidade da igreja, meus irmãos, ela é fundamental. Igreja se reúne, e é tão bom ver crente onde está, ele se reúne. Está nas casas, está em algum outro lugar, no ambiente de trabalho, na igreja, estamos reunidos. E essa, meus irmãos, é uma das maiores riquezas da igreja. Tanta gente diferente, tantos gostos diferentes, tantas circunstâncias diferentes, mas unidos, cantando numa só voz e louvando ao nome do nosso Deus. Também a igreja toma decisões, e ela precisa tomar decisões. Teremos uma assembleia logo em seguida, tomamos decisões. É tão bom quando a igreja pode escolher, pode avançar, pode decidir. A igreja tem líderes servos. Eu vou ter que insistir nisso. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E chamou todos para servirem. Eu não sei em que lugar que colocaram o pastor como uma pessoa acima da congregação. Isso é um conceito antigo e não faz parte, na realidade, dos princípios batistas. Somos todos iguais diante de Deus. Devemos honrar nossos pastores, claro, devemos trabalhar com eles, são nossos líderes, mas, meus irmãos, o que aprendemos é que os líderes na igreja são servos uns dos outros, e é um privilégio servir a Deus e ao próximo. A igreja faz evangelismo e missões, aqui, ali e além. No livro de Atos, meus irmãos, nós vemos que o evangelho fluía da vida de cada crente. Eles compartilhavam, meus irmãos, da palavra de Deus de uma forma tão fácil, tão simples, e cresciam e eram batizados. Há um princípio, meus irmãos, muito claro: Igreja Batista batiza. E eu falo isso porque parece que as pessoas estão distorcendo as coisas. Eu fui numa igreja em que o batistério era um depósito, em outra era um ninho de morcego, porque não usavam. E se uma igreja não batiza, ou está doente, ou não é igreja. O batismo fazia parte da vida da igreja primitiva e da nossa vida também, e da nossa igreja. Ela evangeliza, faz missões aqui e faz missões lá, manda gente para bem longe ou para bem perto, cuida das cidades ou cuida do nosso vizinho também. A igreja tem vida. Em Atos 2, de 42 em diante, a gente encontra eles perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, na ajuda aos outros, na adoração, e Deus ia acrescentando as vidas que iam sendo salvas, e as coisas iam acontecendo na igreja. Por acaso, vocês acham que aquele texto de Atos 2 se referia apenas a domingo, 1 hora no domingo? Claro que não, irmãos. Era a vida na igreja. Era o tempo todo o evangelho e o relacionamento e a interação e a evangelização. A igreja tinha a vida. Ah, como é bom poder celebrar, meus irmãos, a igreja e estarmos juntos em adoração e em todos os momentos. Vida que se percebe. Todos os crentes são servos, evangelistas, cooperadores, adoradores. Igreja viva, você não precisa ficar fazendo marketing e propaganda. Se percebe e se sabe que ali está a presença do Senhor. A igreja também alcança gerações. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, que podemos apresentar de crianças a trabalhar
com os mais experientes. E na nossa igreja, a gente tem uma irmã com 103 anos de idade. Louvamos a Deus por isso. Jesus Cristo abençoou crianças, escolheu jovens para discípulos, tratou com adultos e respeitou e honrou os mais velhos, como com Nicodemos. Jesus veio para todos e para todas as gerações. E por isso, meus irmãos, eu louvo a Deus pela nossa igreja que tem a oportunidade de ter esse trabalho. Conta um pastor que ele foi convidado para pregar numa igreja lá nos Estados Unidos, tá, gente? Aqui no Brasil isso não acontece. E enfim, era uma igreja que tinha poucos membros e estavam todos com a cara muito fechada. E tinha uma criança que estava no colo de uma mãe e esse pastor convidado estava sentado atrás. E essa criança ria, feliz, estava muito sorridente e tudo mais, encanto e tal, mas de vez em quando dava um ou outro grito de criança. E esse pastor, ele fala que então saiu uma pessoa lá de trás da recepção, foi até a criança e chamou a atenção da mãe. E esse pastor comenta: a única pessoa feliz naquela igreja mandaram calar a boca. É preciso entender todas as gerações. E é preciso viver todas as gerações. Ah, meus irmãos, é tão bom fazer parte da igreja. Estou dizendo que é fácil e nem que somos perfeitos, não somos. Todo mundo que vem para a nossa igreja, eu sempre insisto, a nossa igreja não é perfeita. Hoje à noite eu vou começar com a seguinte frase: se você não vem na igreja porque lá tem muitos pecadores, não se preocupe, tem sempre lugar para mais um. Sim, não somos perfeitos, mas aqui é o melhor lugar para se estar, para crescer, para conviver, para amadurecer. Igreja é lugar de criar filho, igreja é lugar de arrumar namorado, namorada, igreja é lugar de casar, de ser família, de ser povo de Deus. Igreja foi criada por Jesus Cristo para ser agência do reino de Deus, até que Ele volte. E até que Ele volte, sejamos igreja. Vamos ficar de